Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo 17, versículo 20 ao final, ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, bendito, nós diante de Ti, Pai, abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber a Sua preciosa palavra. Ela é maravilhosa, suficiente, ela é mais doce do que o mel, Senhor. Nós podemos, ó Pai, desfrutá-la inteiramente e livremente, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que possa abrir o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, ser ensinados com a Tua palavra sobre a grande verdade que o Senhor nos ensina, a unidade, Senhor. Ó Pai, nós te suplicamos, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós com a Tua palavra de forma maravilhosa e que nós possamos, ó Pai, todos nós sairmos daqui nessa noite dizendo: a Tua palavra é suficiente. Ó Deus, tenha misericórdia desse miserável pregador, ó Deus, que carece da Sua graça, da capacitação do Teu Espírito, e clama por misericórdia, para que o Senhor possa usar para a Sua glória essa ferramenta, Deus. Teu servo, ó Deus, esteja me conduzindo, Deus, na Tua palavra, para que o Seu povo seja edificado, para que os eleitos sejam fortalecidos, para que os não crentes se arrependam, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, queremos colocar a vida dos nossos irmãos que estão passando luta nesse tempo, Pai. Ó Deus, vá de encontro, Deus, ao doutor Márcio, esteja agindo com misericórdia. Toca, Deus, revigora, Senhor. O Senhor livrou da morte no acidente, o Senhor tem sustentado ele, Deus, nesse momento de luta, ali no leito do hospital, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha revigorá-lo, restaurá-lo, Deus. Que ele possa, Pai, ainda testemunhar de que experimentou da bondade do Senhor, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a Dulce. Ó Pai, a Tua serva está em grande aflição, o Senhor sabe, Pai, e conhece. Ó Deus, somente aqueles que creem num Deus soberano pode olhar para a vida da Dulce nesse tempo e saber que o Senhor está conduzindo, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua serva. Não
Deixa a tua serva, Deus, ficar em sofrimento que lhe seja, meu Pai, de amargura, mas que o sofrimento da Dulce revele a glória do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, sobretudo, Deus, que nesse tempo a sua firme confiança esteja cravada no coração da Dulce, Deus, e que ela possa testemunhar isso às pessoas. Existe uma eternidade, o céu, só Cristo conduz ao céu, que ela possa, Pai amado, ser fortalecida pelo Senhor para testemunhar do Teu nome. Ó Pai, visita a família, filhos, marido, em nome de Jesus, Pai. Todos os familiares, seus irmãos que estão apreensivos, a sua mãezinha que está triste nesse tempo, esteja acalmando o coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, confiantes na Sua majestade, na Sua soberania. Em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos ao Senhor que venha visitar todos os enfermos na nossa igreja. Colocamos, ó Deus, a vida da Claudinha nas Suas mãos. O Senhor prepare, Pai, os médicos, as mãos dos médicos. Esteja agindo, Senhor. Cuide, Deus, de acalmar e aquietar o coração do Gessinei, do Dinho, em nome de Jesus, Pai. Que eles venham ser tranquilizados, que eles venham estar descansando na Sua soberania e majestade. Em nome de Jesus, Pai, nós lhe suplicamos, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento. Amados irmãos, nós estamos na quarta exposição da oração do Supremo Pastor de nossas almas, e é confortante para nós poder desfrutar na íntegra de uma oração que o Senhor Jesus fez por nós. Nesse tempo em que eu estou estudando a oração que Cristo fez por mim enquanto viveu aqui na terra, eu tenho sido encorajado, confortado, eu tenho recebido um pastoreio de perto do Senhor Jesus. Eu não sei em que momento da sua vida você percebeu o pastoreio de Cristo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você passou por uma tribulação, turbulência, e você conseguiu sentir o pastoreio de Cristo manifesto na sua vida. Eu não sei se na sua caminhada cristã, depois da sua conversão, qual foi o nível de proximidade que você chegou desse pastoreio. Não sei se é possível que um crente viva sem conseguir desfrutar ou perceber esse pastoreio. Mas eu sei que à luz de João 17, eu pude me aproximar desse pastoreio. Quando nós falamos do pastoreio de Cristo, talvez a ideia que nós temos é de manifestações ímpar na vida do crente, em que o crente pode ter alguma teofania misteriosa e desfrutar desse pastoreio. Eu não sei qual é a sua expectativa ao vir a Cristo e se render a Ele do pastoreio dele, mas eu posso desfrutá-lo, o seu pastoreio, na oração do Supremo Pastor de nossas almas, em algumas facetas. A primeira faceta que eu desfruto do pastoreio de Cristo aqui na oração sumo sacerdotal é quando ele ora por ele mesmo, para que a glória dele seja manifesta na salvação. Nós vimos isso no nosso segundo sermão. E quando ele manifesta o teu nome, o nome de Cristo é manifesto aos homens, ele manifesta
para trazer grande salvação. E quando Ele traz grande salvação, Ele manifesta a glória de Deus. E Ele ora pedindo que Deus restaure a glória que fora lhe dada antes da fundação do mundo. E o mistério disso é que Cristo se despiu de sua glória, veio à terra viver entre os homens, ao ponto do profeta dizer que Ele se fez pecador como nós. Ele veio, pisou aqui na terra, calçou as sandálias da humildade, largou o trono de glória para subir numa cruz. E quando ele ora pedindo que Deus restaure a sua glória, ele está fazendo menção àquilo que ele fez na criação do mundo, que ele foi o Logos, e João vai usar isso. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí aqui está a revelação da glória do unigênito. O Filho que estava com o Pai na criação. E aí a segunda parte do versículo ele vai dizer: e o Verbo se fez carne, se despiu de sua glória, viveu entre nós. E quando Jesus ora dizendo, manifesta a sua glória, versículo de 1 a 6, essa primeira divisão, ele está reivindicando junto ao Pai a sua glória. E à luz de Filipenses, capítulo 2, nós podemos ter essa imagem de Cristo perfeita manifesta a nós. Sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, se entregou em nosso lugar, pelo que Deus Pai o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que a esse nome se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está a restauração da glória do unigênito Filho de Deus. E aí nós caminhamos e vimos que a manifestação da glória traz a salvação, e a manifestação da salvação traz a santificação. E agora nós vamos ver que a manifestação da salvação traz a santificação e a unidade do corpo de Cristo. Te dei o contexto do capítulo, para que você possa caminhar comigo nesse trecho que nós acabamos de ler, tendo em mente que a manifestação de Cristo, a oração dele, o pedido junto ao Pai, é para que nós sejamos um. A unidade pedida pelo Filho diante da sua manifestação aos homens, para que o mundo creia que Deus enviou Cristo. Essa é a grande ideia. A manifestação do Deus Filho ao mundo traz a responsabilidade do povo de Deus viver em unidade, para que reflita a glória de Deus ao mundo. Observe que essas variações e esses contrastes estão em todo o capítulo. Do mundo, no mundo, para o mundo, ao mundo, não são do mundo. E essas variações, esses contrastes, eles trazem um aprendizado que nós vamos observar, que nós fomos salvos por Cristo do mundo, mas nós estamos no mundo, que Cristo manifestou o seu nome no mundo, mas não para o mundo, mas para os eleitos. E agora, a grande verdade sobre a igreja é que Deus manifesta o seu nome na igreja para que o mundo veja que Deus enviou Jesus ao mundo. Isso nos traz um refrigério, porque nós não precisamos fazer as nossas tentativas porque serão frustradas. Nós não precisamos criar mecanismos
Não precisamos de buscar uma visão em Deus. Não precisamos de tentar uma nova revelação para que nós preguemos o Evangelho e evangelizemos o mundo. A unidade vai revelar Cristo ao mundo. Mas isso também traz uma grande responsabilidade. Responsabilidade esta que tem colocado a igreja de hoje em xeque. Porque as divisões, e não falo das divisões naturais interdenominacionais, eu falo das divisões que têm trazido prejuízos e danos ao reino. Uma coisa é certa, irmãos, nós não vamos conseguir sentar à mesa com todas as igrejas, porque nem todas as igrejas são igrejas do Deus verdadeiro e não pregam o evangelho verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós podemos divergir nos pontos secundários e mesmo assim sentar à mesa. Por exemplo, um ponto secundário muito comum que nós vamos poder divergir é a liturgia. Isso é um ponto secundário. Agora, eu vou te dar um exemplo de um ponto primário em que, quando não se está firmado nesse ponto primário, nós não temos como convergir. E um ponto que é crucial. Eu tenho insistido, até mesmo na exposição desse capítulo, em cima dessa doutrina da salvação do homem. Somente Cristo salva, somente pela graça, somente mediante a fé. E aí, quando uma igreja se levanta dizendo que o homem pode ser salvo quando paga uma indulgência, não tem como. Quando uma igreja se levanta dizendo que o homem é salvo por suas obras, fugiu desse ponto que é primordial. A unidade do corpo de Cristo, ela se dá em uma verdade central do Evangelho. Cristo Jesus, Salvador suficiente, graça manifesta em Cristo Jesus suficiente e somente pela fé. Se eu colocar... eu entendo, algumas igrejas elas fazem isso involuntariamente. Eu sei que a salvação é pela fé, mas o homem precisa, então não é somente pela fé. Eu sei que a salvação é pela graça. Eu sei que a salvação é pela graça, mas você precisa se... Então, esse mais, ele está colocando alguma coisa também. E somente, é somente. Não é aquilo mais alguma coisa. Não é só a ausência daquilo, é somente aquilo. E nós precisamos atentar-nos a isso, porque quando nós falamos da unidade do corpo de Cristo, alguém pode se levantar e dizer, não, mas então é um Deus só. Deus é um só em todo lugar, irmãos. Você já escutou essa frase? Toda igreja igual. E não é bem assim. Quando nos dirigimos a falar sobre a unidade do corpo de Cristo, e é bom que eu traga o aprendizado para a igreja local e também para que essa manifestação seja na macro, porque as divergências que são de terceiro ponto, grotescas, nós já fugimos de cara. As que são secundárias, nós podemos ser ajustados. Agora, quando se destoa daquilo que é primordial, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí alguma igreja diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí outra igreja diz, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. E aí outra igreja diz, tem a Bíblia, mas tem a voz de um homem, a revelação de uma pessoa, que foi lá, teve um sonho, uma visão, e Deus deu a ele aquela direção. Irmão, já era, está batido. Não se cobre quanto a isso. Eu não posso me cobrar como pastor. Por que eu não consigo ter comunhão com um grupo desse?
Quando Jesus ele dirige a sua oração para a igreja de hoje, e o versículo 20 ao versículo 26 é Cristo orando por nós hoje. Eu não rogo somente por estes, versículo 20, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele está fazendo menção aqui à minha pessoa, à sua pessoa, à igreja de hoje, pedindo por nós, para que todos sejam um. Porque nós precisamos entender que, embora haja divergências litúrgicas, em pontos secundários, nós somos um. Nós precisamos entender porque Jesus orou e disse para que sejam um. E no céu não vai ter subdivisões denominacionais. Isso é um fato. Aquele cantinho ali que tem, é mais frio, tem aquele cantinho ali, o polo norte do céu. Ali vai ficar os presbiterianos e os batistas reformados. Esse aqui, que é um lugar mais tropical, vai ficar os batistas neopentecostais. E aqui que está, aqui é do fogo mesmo, perto do vulcão do céu, né? Aqui vai ficar os pentecostais fervorosos. Na Bíblia não nos ensina assim. E Jesus, ao orar por nós, Ele está nos conduzindo a uma unidade. E a unidade é diferente de uniformidade. Ao olhar para a igreja, nós vamos observar que os irmãos têm características diferentes. E isso, ter as características diferentes, não está infligindo a unidade. Um irmão é mais agitado. Corre aqui, mexe lá, ajeita. O outro é mais calmo, mais brando, devagar. O irmão já é mais fervoroso na oração, ele vai orar, ele pulsa, O outro já vai orar, já é mais tranquilo na oração, mais brando. Isso é uniformidade, que ajustada em Cristo traz a unidade, que revela ao mundo a glória de Deus Pai. Tem irmãos, irmão? Se você pedir um cara para orar na igreja, é praticamente você expulsá-lo da igreja. Já tem irmão que vem para o culto assim, ó. Tomara que pede para me orar, tomara que pede para me orar. Normal. Nenhuma ilustração é mais palpável, notável, do que o próprio Senhor Jesus convivendo com os seus discípulos. E a citação do Jonatas Ulisses. Um bruto e explosivo. Vou lavar os seus pés. O meu pé você não lava. O meu pé, Senhor? Não, o meu pé não. Se eu não te lavar, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho. Pedro. 8 ou 80. O outro, Jesus ressuscitou. Os discípulos, glória a Deus, aleluia. Só se eu ver que eu creio. Tomé. Cheio de amor, tranquilo. João, jeito de falar, de lidar. O outro, vamos fazer cálculos. Tiago, vamos alimentar a multidão. Senhor, tem pão aqui não. Como é que é? Vamos ficar em prejuízo. O dinheiro que a gente está aqui não dá para comprar nem metade. A uniformidade dos discípulos revela a unidade e ainda tem no meio desses, que são os eleitos, o joiozinho, Judas. Porque no meio da unidade do corpo de Cristo, aqueles que são atrapalhos não podem ser identificados de outra forma, senão os filhos da perdição. Embora nós venhamos lutar com aqueles que nunca querem um compromisso com o Evangelho, para que eles se firmem, talvez o que está sendo nos mostrado é que aquele era o filho da perdição. Para de carregar um peso que não é seu. Para de querer achar que você vai conseguir transformar Judas Iscariotes.
em Pedro. Isso não te isenta de viver a unidade, mas isso também não traz sobre você um peso de que você, na unidade, tem que esfregar esse cara até que ele se afie e chegue a Cristo. O filho da perdição está entregue às suas paixões para a sua própria condenação. Isso era duro para mim até eu entender a maravilhosa graça manifesta, que manifesta a justiça e graça ao mesmo tempo. Irmãos, Ele está orando por mim e por você. E Ele está dizendo, mas também para aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, porque a igreja não consegue ter a identidade de unidade. Porque muitos estão vindo a Cristo e se convertendo, não à palavra da verdade. Pela sua palavra hão de crer. Observe que ele não está dizendo pelo conjunto que uma igreja montou, eles vão crer. Ele não está dizendo por uma revelação que um homem teve, eles vão crer. Ele está dizendo pela sua palavra vão crer. A igreja só vai conseguir alcançar a unidade quando todos crerem de igual modo na palavra de Deus. A palavra que atrai, a palavra que traz, a palavra que é pregada, e então a palavra produz a unidade. Pela sua palavra, onde crer em mim. E aí, depois de que nós cremos na palavra, aí sim, para que todos sejam um. Versículo 21. E o exemplo de unidade que ele vai nos apresentar é o relacionamento da Trindade. Aqui na figura do Pai e do Filho, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é ser um por nós mesmos. Não é se juntar aqui e começarmos a conviver, a alinhar as ideias, não, deixa essa ideia de fora, negociar as ideias, não, nós precisamos ser um em Cristo. E aqui está uma grande questão que nós precisamos nos atentar, é quando o caráter de Cristo é impresso em nós, e quando nós nos sujeitamos ao senhorio dele, é que nós temos a rica oportunidade e a bênção da unidade. Nós temos os nossos jeitos diferentes, mas se o caráter de Cristo não for impresso em nós, esse nosso jeito diferente, ele só vai atrapalhar ao invés de acrescentar. Quando nós temos as nossas explosões, eu sou assim mesmo, aquela síndrome de crente Gabriela. Você sabe como é que é, pastor? Eu sou assim, é o meu jeito. Meu irmão, se o seu jeito não está glorificando a Deus e não está edificando o seu irmão, você precisa deixá-lo aos pés da cruz, sacrificar esse jeito seu, se render ao senhorio de Cristo, deixar ele imprimir as suas marcas em você e viver para a glória dele, edificando o seu irmão. Se o seu jeito causa divisão, não importa o seu jeito, está errado. Vai botar diante do Senhor. Se o seu jeito traz dúvidas quanto à unidade do corpo, se o seu jeito faz com que o mundo olhe e diga assim, poxa, mas lá na igreja tem fulano de tal não é, alguma coisa está errada. E infelizmente nós vivemos uma triste realidade daquele jargão que te ensinaram, uma desgraça que ensinaram os crentes nessa geração passada e que respingou em nós. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Para de olhar para os homens. Diante desse versículo em tela 21, essa verdade ela está quebrada. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para quem que Jesus está orando e dizendo que o mundo vai olhar para que creia que Deus enviou Jesus? Para quem? Para os homens, para a igreja.
Como que eu posso dizer, não, olha para Cristo, sabe como é que é? Os homens são falhos, os homens erram sim. Erram sim, mas até que ponto esses erros eles estão sendo tratados num caminhar de discipulado, num caminhar de exortação, de disciplina, para que eles sejam deixados para trás. E então Cristo imprime o seu caráter em nós, na vida da igreja, e nós venhamos ter unidade. A natureza pecaminosa, a natureza impulsiva, ela não acrescenta em nada na unidade do corpo de Cristo. Pode observar uma pessoa que vem a Cristo e continua com o mesmo jeitão de sempre. Ela não acrescenta. A verdade é essa. O pastor tem que estar aqui, ajustando, conduzindo. E Deus tem me chamado para pastorear uma igreja em unidade. Deixa eu dizer já um negócio aqui. Eu não gosto quando um grupo fica aqui e outro grupo fica ali. Eu não gosto. Parece que tem dois ambientes. Eu sei que cada um tem um jeito mais reservado, mais recatado. Eu sei que tem outros que já tem um jeito também de, não, eu vou ficar aqui não, já que eles querem ficar lá, eu vou ficar lá no meio deles. Eu sei. Mas dá uma ideia de dois ambientes, de dois grupos. E a igreja não é um grupo, a igreja é unidade. Muito menos dois grupos. Para que todos sejam um. Então, essa história de olhar para Cristo, o mundo vai olhar para você. O mundo vai olhar para a igreja. E se a igreja estiver manifestando ao mundo as riquezas, os bens materiais, as conquistas terrenas, o mundo vai ver tudo isso, menos Cristo. Uma igrejinha no tijolo, na lona em cima, que está vivendo a unidade, ela está mostrando Cristo em sua totalidade ao mundo, maior e numerosamente maior do que uma igreja que está toda bonita, banhada de ouro, o templo de Salomão ao mundo. O templo de Salomão não está mostrando Jesus ao mundo, está mostrando Salomão ao mundo. Irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito necessário, isso é urgente na igreja do Senhor, que sejamos um, para que o mundo creia que enviastes. Eu gostaria de trazer em toda a perícope dois aprendizados aqui. Primeiro, se não tiver salvo, não vai conseguir ser um no corpo de Cristo. Por isso que a responsabilidade do pastor é pastorear ovelhas e não bodes. Por isso que a responsabilidade do pastor é estar preocupado com pastorear os salvos e cuidar dos salvos. E segundo, se não tiver santificado, não consegue ser um. O não salvo não consegue ser um em Cristo. E o não santificado não consegue ser um em Cristo. Versículo de número 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o homem, se a mulher, se o irmão que está aqui na igreja não estiver sendo santificado pela palavra, ele não consegue ser um. Ele vai começar a apontar as falhas do irmão, ele vai começar a ver as dificuldades que o outro tem, ele vai começar dizendo, mas fulano de tal não consegue me acompanhar, eu estou muito espiritual, eu estou muito à frente. Isso não é santidade. A salvação, a santificação revela a unidade. São as outras duas cordas da unidade, para que a trança seja bem feita e direitinha. Salvação, o salvo. Santificação, aquele que é santo. E aí, a unidade. O versículo 22 é aquele versículo que nas três perícopes divididas, 1, 6, 7, 19, 20 e 26, tem essa mesma aparição na oração de Jesus. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Mais uma vez, Jesus está citando o peso da glória. E agora, a manifestação da glória de Deus, ela está na unidade.
Jesus orou dizendo, manifesta a sua glória na salvação. Ele orou dizendo, manifesta a sua glória na santificação. E agora ele está na sua oração dizendo, manifesta a sua glória na unidade. Me chama a atenção que a manifestação da glória de Deus na salvação, ela está no que nós podemos chamar de iniciativa de Deus em atrair o homem. A manifestação da glória de Deus na vida do homem, o santificando, está em conduzi-lo à conformidade do que Cristo é. E a manifestação de Deus na unidade está em Deus agora revelar ao mundo quem Ele está forjando como povo. Uma responsabilidade, só Deus salva. A salvação vai ser manifesta só pela vontade de Deus. É a eleição, é a dádiva da eleição. A responsabilidade individual, a santificação. Agora tem a responsabilidade coletiva, a unidade. E nas três facetas, a manifestação da glória de Deus. E aí, ele vai mais uma vez entrelaçar a unidade dele com o Pai, com ele e a igreja. Assim, versículo 23, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes como também amastes a mim. Mais uma vez, Jesus, e essa é a repetição do texto, não tem outra repetição, a repetição do texto é essa, para que o mundo veja, aparece no versículo 21 e aparece no versículo 23, e conheça que tu me enviaste. Nós devemos olhar para o que a palavra de Deus nos diz sobre a unidade e ter grande desfrute e desejo de viver isso na prática, como igreja. Salmo 183, versículo de 1 a 3. Versículo que nós temos decorado. Salmo 133, versículo de 1 a 3. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. ênfase no versículo 1. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. 1 Coríntios capítulo 12. Uma carta que está tratando de disciplina, e o apóstolo Paulo, no capítulo 12, está trazendo essa verdade da convivência dos irmãos. E ele vai dizer, capítulo 12, versículo 12 e 13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordes e a uma voz glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6.
Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39. Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois dele. A unidade que Deus produz em nós, ela reflete ao mundo a sua glória. A cruz é o altar que Deus prega ao mundo a salvação. E a igreja é o altar que Deus mostra ao mundo a santificação. É Deus mostrando: o meu povo vive assim. Não tem como a gente se esquivar disso não, irmãos. Tem como você tentar se esconder e dizer: não, deixa eu fazer como os monges faziam e fazem. Eles vão para os mosteiros, eles buscam uma santidade, eles vivem uma santidade, uma pureza, uma santificação, mas isolados do mundo. Por isso que Jesus, na dobradiça anterior, ele está dizendo: eu os enviei ao mundo assim como o Senhor me enviou ao mundo. Nós vamos viver nesse mundo, nós estamos aqui. Enquanto não manifestar sobre nós a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo para nos levar para a glória eterna, nós devemos viver de modo que preguemos ao mundo, em nossa unidade, Cristo Jesus. Porque então, na conclusão da sua oração, ele vai nos trazer uma grande esperança. Versículo 24, 25 e 26, ele está rogando ao Pai para que dê aos seus discípulos, à sua igreja, a participação na eterna glória. Ele vai dizer, versículo 24, Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo, aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, versículo 25, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes, a quem ele está se referindo, a igreja de Cristo, a nós, está se referindo a nós, conheceram que tu me enviaste. Versículo 26, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes conhecer o teu nome, para que o amor com que amaste estejam neles, e eu estejam neles. Essa é a nossa firme esperança, esse é o nosso encorajamento, essa é a nossa segurança. Cristo está em nós. Nós só podemos ser um, irmãos, porque Cristo está em nós. Segundo nossos próprios impulsos, nós dividimos. Nós queremos impor a nossa vontade, o nosso jeito, as nossas preferências. Segundo Cristo em nós, nós queremos glorificar a Deus. E então nós queremos que a vontade de Cristo seja feita. O querer dele, o jeito dele, em conformidade com a palavra, o jeito dele. Segundo nós mesmos, nós não teríamos condições de viver em unidade, mas pelo que Cristo fez na cruz, nos salvando, pelo que Cristo faz em nós, nos santificando, e pela glória dele manifesta a igreja, nos dando unidade, então nós podemos viver a grande bênção da comunhão. Por nossa vontade, pela carnalidade, pelo príncipe das trevas, é divisão, é reino dividido. Em Cristo Jesus, a unidade. Isso é também esperança eterna. Eu lhes dei a sua palavra.
E aqui ele está dizendo: eu lhes manifestei a sua glória. Eu manifestei o meu nome e continuarei manifestando. Nós não estamos órfãos. Cristo não veio, cumpriu a sua missão, foi ao céu e deixou a igreja aqui. Agora vocês se virem. Ele é Emmanuel, Deus conosco, a sua ação é contínua. Ele age em nosso meio, Ele nos ajusta, Ele nos conduz à santidade, à unidade. E assim como Ele produz em nós a salvação e a santificação, Ele também produz em nós a unidade. Eu sei que é desafiador, irmãos. É desafiador você conviver tendo que deixar a sua vontade, o seu impulso, o seu jeitinho. Não, eu queria que aqui o que eu queria que fosse assim. Não, acolá eu queria que fosse daquele jeito. Não, a palavra de Deus nos ensina assim. É para glorificar a Cristo. E aí Ele nos garante a eternidade. Ele nos disse, nos alertando que Ele nos deu a sua palavra e o mundo nos odiou. Capítulo 17, versículos 7 ao 19. E agora Ele está dizendo, versículo 24: onde eu estiver, estejam eles também. O mundo pode te odiar. E não pense você que os filhos da perdição eles vão achar bonito a unidade, não. Eles vão odiar a unidade. Você acha que a Al-Qaeda, os terroristas, eles perseguem a igreja por quê? Porque eles odeiam a manifestação do nome de Cristo na unidade. O mundo vai nos odiar e Cristo está nos dando a esperança. Onde eu estarei, eu peço que eles estejam também comigo. A palavra de Deus em nós nos encoraja a viver a unidade e a presença de Cristo em nós nos dá conforto para que nós, mesmo em meio às afrontas, aos desafios, porque não pense você que quando a igreja busca se ajustar em conformidade com a palavra, andar como Cristo quer que andemos, a igreja vai ser queridinha. Até porque se a igreja for queridinha, já tem uma coisa errada. O chamado à unidade não é para que a igreja seja queridinha. É para que Cristo brilhe a sua luz na vida da igreja. E quando Cristo brilha a sua luz, o mundo odeia aquela igreja. O mundo. Porque os eleitos, eles vão ver a manifestação de Cristo na unidade e vão ser atraídos pela graça a se renderem à palavra. E aí nós somos unidade para apresentar Cristo ao mundo. E somos unidade para acolher aqueles que Deus deu ao Filho do mundo. E assim eles vão chegar e serem inseridos na unidade. Que Deus nos capacite a ser a comunidade que vive em unidade. A ser um povo que deixa as suas vontades, os seus impulsos em segundo, terceiro e até mortificam eles pela causa de Cristo, pela unanimidade, pela unidade da Igreja de Cristo. Que nós venhamos, irmãos, nos submeter a essa palavra, essa verdade que Cristo nos deu. Que nós venhamos nos curvar diante do seu senhorio. Ele é o Senhor, o cabeça. E então viver ajustados como corpo. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter aquele momento final de exposição, onde somos encorajados a ruminar, refletir.
naquilo que foi pregado. Igreja não é o lugar dos seus gostos. Igreja não é o lugar das suas preferências. Igreja é um lugar onde Cristo é exaltado, na unidade. E o elo que me junta a você é que o mesmo que Cristo fez por mim, Ele fez por você. E o mesmo Cristo que habita em mim, habita em você. A minha oração é que a Igreja de Cristo, ela entenda a unidade. A unidade da igreja local, na comunhão dos santos, no ajuntamento solene, no dia a dia dos salvos daquela comunidade. A unidade no que diz ao reino, em que nós divergimos em alguns pontos, mas nós sabemos a centralidade que nos une. E quando nós entendemos isso, nós podemos desfrutar da bênção da comunhão, até mesmo com aqueles que não fazem parte da mesma igreja, pois a igreja universal de Cristo, espalhada sobre toda a terra, é a igreja que vai se ajuntar no último dia, para apresentar um louvor único ao Deus verdadeiro, ao Cristo, Senhor da igreja. Senhor, eu lhe rogo, Deus, para que nós venhamos expressar a sua glória ao mundo, sendo um em Ti. Eu peço, Pai, que o Senhor venha derramar da sua capacitação, dos seus dons sobre a sua igreja, para que assim mutuamente, Deus, nós possamos edificar uns aos outros. Ó Pai, eu peço ao Senhor que venha nos conduzir ao arrependimento diário, a uma vida de santidade, para que possamos ser ajustados e sendo conformados à imagem de Cristo, nós possamos assim expressar a unidade do corpo de Cristo ao mundo. Pregue ao mundo através de nós, ó Deus. Essa é a nossa oração. Pregue ao mundo através de nós. E que o mundo creia que Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo. Que essa mensagem seja o nosso viver. Que essa mensagem seja expressa em nossas atitudes, que seja expressa em nosso caráter, que seja expressa no ajuntamento da igreja, que seja expressa nos passos que a igreja dá. Ó Deus, em nome de Jesus, sê conosco, Pai, porque por nós mesmos, nós temos os nossos impulsos, nossas vontades, mas nós vamos diante de Ti, no Teu altar, queremos entregar, e assim como o Senhor convidou, queremos negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Ó Pai amado, vem e nos visita, e nos capacita, e nos encoraja, para que possamos expressar a sua glória, brilhante, reluzente ao mundo, na bênção da unidade. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos, gratos por sua maravilhosa palavra, clara, viva e eficaz. E que nós possamos, ó Deus, agora receber a capacitação do Espírito para colocar em prática. Que cada um saia daqui com a maravilhosa expectativa de ter o pastoreio real, vivo de Cristo, mas também com o peso da responsabilidade de testemunhar Cristo às pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.